da PUC. Sejam todos bem-vindos. E, coincidentemente, vocês estão assistindo aqui como é que é feita a eleição no tribunal também, né? Viu? Então, agradecê-lo pela presença, professor Luiz Paulo, que eu não... Luiz Paulo, né? Luiz Paulo, que está ali, que é defensor público, então, viu? Muito obrigado aí por você escolher o tribunal para fazer essa aula prática, por assim dizer, né? Então, isso é importante. Então, nosso muito obrigado e registrar. Agradecer aos conselheiros aqui, ao procurador, a todos, aos servidores, pela recondução. Eu pedi essa mais oportunidade porque ainda tem uma sede da Assembleia da nova sede do tribunal para ser concluída. E é difícil deixar as coisas no meio do caminho para outra. Então, agradeço muito, prometo aqui de alto e bom tom, viu? Não será o último também, viu? Porque senão também nem tanto, né? Registro em ata, viu? Será o último também, acho que todos aqui têm condições de ser presidente. Independentemente, só de ser conselheiro, independentemente de posição política, de posição, qualquer um tem direito, eu acho que esse direito é legítimo, qualquer um que está aqui ser presidente do tribunal. Isso é uma legitimidade. Passa por aqui, tem que ser presidente. Eu acho que, viu, acho que todos aqui têm condições para isso. Então, eu acho que no próximo agora, eu já de antemão dizendo que eu toda franqueza aqui, isso é que não tenho mais interesse não é que interesse, não tenho mais, assim, eu acho que não tenho mais legitimidade para continuar em razão desses mandatos que eu tenho sequenciais. Então, acho que dá oportunidade para outras, acho que é a melhor coisa. Então, fazendo esse aqui de público, não tenho mais. Acho que não pode, tem que ter rodízio. Eu acho que na próxima agora, o próximo. O que me motiva mesmo a ficar, eu já disse, também eu tenho. Outra coisa também, eu tenho que experimentar pelo menos o que é ser estável, né? Pelo menos, né, ser estável, né? Então eu tenho que experimentar a PEC que foi aprovada da estabilidade, eu tenho que experimentar pelo menos algum período aí de estabilidade no tribunal, né? Porque é o mais difícil do mundo, né? Seria o mesmo daquela pessoa que vai cobrar daquele cobrador. Ou você paga, eu te mato. Nós vivíamos essa situação aqui, né? Ou você aposenta, sai daqui, senão nós extinguimos, né? Então agora, pelo menos com essa estabilidade, tem que experimentar pelo menos um período com essa estabilidade para ver o que é. Tanto que é bom, né? Você discutir as coisas, como eu disse outro dia, não é que você vai aqui ser maior nem melhor que ninguém, mas pelo menos você discute hoje a questão do tribunal impede igualdade com qualquer um, né? Você ia, por exemplo, pedir uma, uma, uma suplementação, por exemplo, na secretaria. Não, tribunal, para que só tem cinco, para que continuar tribunal? Estão gastando, tudo isso agora não tem mais Tanto é que logo em seguida nós fomos na Secretaria de Economia. Primeira coisa que o secretário falou, agora vocês estão estáveis, agora o nível mesmo, né? Então, primeira pergunta que ele me fez, primeira indagação que ele fez foi isso. Agora acabou, agora está na estabilidade. Falei, graças a Deus. Então, em razão disso, que eu agradeço a todos, então, pela confiança e pela forma com que cada um tem aqui o desprendimento. Então, eu quero agradecer a todos. Então, encerra a presente sessão. Presidente, ainda ordem, só para indagar do Gustavo. Gustavo, vou para a segunda região. Isso. Então, a Lusiânia está na segunda região. Está na segunda? Tá, eu quero arguir suspeição, Lusiânia. Vai, conselheiro Sérgio. Então a gente remaneja ela para a relatoria do conselheiro Sérgio Cardoso. Então, eu declaro essa exceção, já convoco a do pleno, então, para posse, logo em seguida. Do pleno agora. Olha. Pois bem. Então, 14 horas e 35 minutos do dia 12 de novembro de 2025, na sala do plenário, na rua 68, número 727, setor central, nesta capital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto, presidente, Daniel Augusto Goulart, vice-presidente, Francisco José Ramos, Valcenor Braz Queiroz, Sérgio Antônio Cardoso Queiroz, José Humberto Aidar, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo, por videoconferência, Flávio Monteiro de Andrada Luna, Pedro Henrique Bastos, Laécio Guedes do Amaral, e ainda o senhor Procurador de Contas desse tribunal, José Américo da Costa Júnior, representando o Ministério Público de Contas.
Ausência justificada do conselheiro Fabrício Macedo Mota em gozo de férias, tendo sido substituído pelo conselheiro substituto Laércio Guedes do Amaral, nos termos da Resolução Administrativa número 137 de 2020. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a 41ª sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no ano de 2025, determinando que fosse procedida a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. O conselheiro substituto Flávio Luna proferiu a leitura de um texto bíblico. Na apresentação de matérias, foi informada a Secretaria do Plenário a suspeição do conselheiro Francisco José Ramos nos processos 08998 de 2025 e 08922 de 2022. Na sequência, senhor presidente saudou os que acompanhavam a sessão no plenário e determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia. Em obediência ao regimento interno, encerrada a ordem do dia, o senhor presidente declarou o momento oportuno as considerações de ordem geral, tendo convidado a todos para participarem da palestra O Poder da IA na Justiça e no Controle, ministrada pelo senhor professor Renato Blum, no dia 14 de novembro, às 14 horas, no plenário deste tribunal. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 16 horas e 40 minutos, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quarta-feira, dia 19 de novembro, no horário regimental. Para registro, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada pelo senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos e procurador de contas, vai assinada nos termos do parágrafo 1º do artigo 60 do Regimento Interno, por mim, Gustavo Melo Parreira, secretário do plenário, que redigir. Goiânia, 19 de novembro de 2025. Ô, Gustavo, encerrado aí? Sim, senhor presidente. O presidente não está aqui hoje. É sim, mas é só porque. Posse. Hã? Sim, senhor, foi. Posse é no pleno. Mas é. Aquele ato. Tudo bem, vamos esperar o presidente voltar, né? Aquela coisa. Mas eu queria só fazer uma manifestação aqui. Francisco, só colocar a ata em votação. Não, é o Daniel que assume agora, não, a rotina da presidência. Então, uma discussão, ato que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, aprovada a ata. Em momento oportuno, a apresentação de matérias tem que aguardar o presidente. Presidente, pela ordem. Eu gostaria, o presidente nosso já manifestou aqui, os alunos aqui presentes que nos assistem nesse momento, ao professor, vocês estão assistindo aqui, talvez não conheçam, a recondução da diretoria do tribunal para o mandato 26-27. O conselheiro Joaquim foi reeleito para ficar mais 2 anos, eu no cargo de corregedor, Daniel é o vice-presidente, o conselheiro Fabrício, professor Fabrício, é o ouvidor do tribunal. Então, essa mesa que já vem há 2 anos administrando o tribunal, vai continuar mais 2 anos. A importância de vocês estar aqui no tribunal, vocês talvez na universidade não tenham visto falar em tribunais de contas, o que se faz. O TCM fiscaliza os 246 municípios do estado de Goiás. Então, a parte de direito administrativo que se pratica lá, de licitações, de contratos, de concurso público, de aposentadoria, todos esses assuntos vêm para o tribunal analisar e decidir aqui se está de acordo com a lei ou não. Então, é uma área do direito pouco conhecida e pouco divulgada
no âmbito das universidades. Você estuda lá mais a penal e civil, alguma coisa tributária, né? Telefone. Também os municípios têm muito tributário e não conhecem esse mercado de trabalho. Então, a importância para avisar o professor de trazer vocês, de conhecer um aspecto da área do direito que vocês podem, no futuro, escolher trabalhar. Tem muitos advogados que trabalham nessa área no município. O estado de Goiás tem 246 municípios, tem um executivo, tem um legislativo, todos esses precisam de assessoria jurídica, precisam de advogados, e tem uns processos tramitando no tribunal que precisa do apoio do advogado. Então, é uma importância para vocês ter conhecimento dessa área e, no futuro, quem sabe, decidir militar nessa área. Então, parabéns a vocês, parabéns ao professor por dar essa oportunidade aí para todos esses alunos. Obrigado, senhor presidente. Uhum. Então, transfira. Não, já conduz, como sessão especial de posse, eu transfiro então a presidência ao conselheiro decano Francisco Ramos para que ele possa conduzir a sessão de posse. Então, declaro para ele estar presente em sessão, a posse, a mesa diretora do Tribunal de Contas do Município para o biênio 26-27. Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão especial de posse do conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, no cargo de presidente, do conselheiro Daniel Augusto Goulart, no cargo de vice-presidente, do conselheiro Francisco José Ramos, no cargo de corregedor, e do conselheiro Fabrício Mota, no cargo de ouvidor do Tribunal de Contas dos municípios do Estado de Goiás. Nesse momento, convido a todos para, de pé, ouvirmos o hino nacional. Nesse momento, convido o conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto para prestar o juramento. Prometo, no exercício do cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, cumprir e defender as Constituições da República e do Estado, observar a lei, manter, acima de tudo, a dignidade do cargo e promover, no que couber, o bem público e a justiça. Assim prometo. Investido no cargo de presidente, com a autoridade que me é conferida pelo regimento interno em vigor, declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas do Município, o conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto. Convido o conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto para ocupar a presidência dessa sessão e, consequentemente, a presidência desse tribunal.
obrigado, conselheiro Francisco. Bom, na sequência, então, convido o conselheiro Daniel Augusto Goulart para prestar seu juramento. Prometo, no exercício do cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, cumprir e defender a Constituição da República e do Estado, observar a lei, manter, acima de tudo, a dignidade do cargo e promover, no que couber, o bem público e a justiça. Assim prometo. Convido o conselheiro Francisco José Ramos para proferir o juramento. Prometo, no exercício do cargo de corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, cumprir e defender as Constituições da República e do Estado, observar a lei, manter acima de tudo a dignidade do cargo e promover, no que couber, o bem público e a justiça. Assim prometo. Convido o conselheiro Fabrício Macedo Mota para proferir o julgamento no cargo de ouvidor. Prometo, no exercício do cargo de ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, cumprir e defender as Constituições da República e do Estado, observar a lei, manter, acima de tudo, a dignidade do cargo e promover, no que couber, o bem público e a justiça. Assim prometo. Obrigado. O investido no cargo de presidente, com a autoridade que me é conferida pelo regimento interno em vigor, declara empossados no cargo de vice-presidente, corregedor e ouvidor os conselheiros Daniel Augusto Goulart, Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Mota, respectivamente. Na sequência, solicito o senhor secretário do plenário, Gustavo Melo Parreira, que proceda à leitura dos termos de posse e colha as assinaturas respectivas. Termo de posse do conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, no cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a partir de 1º de janeiro de 2026. Às 15 horas do dia 19 de novembro de 2025, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco José Ramos, Daniel Augusto Goulart, Joaquim Alves de Castro Neto, Valcenor Braz de Queiroz, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Fabrício Macedo Mota e José Humberto Aidar. Havendo o número legal em conformidade com o artigo 90 do Regimento Interno em vigor, foi empossado no cargo de presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o ilustre conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, eleito em sessão técnica administrativa extraordinária realizada em 19 de novembro de 2025, para o exercício a partir de 1º de janeiro de 2026, prometendo cumprir fielmente os deveres inerentes ao cargo, cujas responsabilidades declarou conhecer e assumir, e ouvido pelas autoridades empossantes, estas lhe deferiram a posse, tendo sido lavrado o presente termo, que após lido e aprovado, vai assinado pelas autoridades empossantes e pelo empossado. Goiânia, Goiás, 19 de novembro de 2025. Termo de posse do conselheiro Daniel Augusto Goulart, no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a partir de 1º de janeiro de 2026. Às 15 horas do dia 19 de novembro de 2025, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco José Ramos, Daniel Augusto Goulart, Joaquim Alves de Castro Neto, Valcenor Braz de Queiroz, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Fabrício Macedo Mota e José Humberto Aidar. Havendo um número legal e em conformidade com o artigo 90 do Regimento Interno em vigor, foi empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o ilustre conselheiro Daniel Augusto Goulart, eleito em sessão técnica administrativa realizada em 19 de novembro de 2025, para exercício a partir de 1º de janeiro de 2026, prometendo cumprir fielmente os deveres inerentes ao cargo, cujas responsabilidades declarou conhecer e assumir, e ouvido pelas autoridades empossantes, estas lhe deferiram a posse, tendo sido lavrado o presente termo, que após lido e aprovado, vai assinado pelas autoridades empossantes e pelo empossado. Goiânia, Goiás, 19 de novembro de 2025. Termo de posse do conselheiro Francisco José Ramos, no cargo de corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a partir de 1º de janeiro de 2026. Às 15 horas do dia 19 de novembro de 2025, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco José Ramos, Daniel Augusto Goulart, Joaquim Alves de Castro Neto, Valcenor Braz de Queiroz, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz,
Fabrício Macedo Mota e José Humberto Aidar. Havendo o número legal e em conformidade com o artigo 90 do Regimento Interno em vigor, foi empossado no cargo de corregedor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o ilustre conselheiro Francisco José Ramos, eleito em sessão técnica administrativa extraordinária, realizada em 19 de novembro de 2025, para o exercício a partir de 1º de janeiro de 2026, prometendo cumprir fielmente os deveres inerentes ao cargo, cujas responsabilidades declarou conhecer e assumir, e ouvido pelas autoridades empossantes, estas lhe deferiram a posse, tendo sido lavrado o presente termo, que após lido e aprovado, vai assinado pelas autoridades empossantes e pelo empossado. Goiânia, Goiás, 19 de novembro de 2025. E termo de posse do conselheiro Fabrício Macedo Mota, no cargo de ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, a partir de 1º de janeiro de 2026. Às 15 horas do dia 19 de novembro de 2025, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Francisco José Ramos, Daniel Augusto Goulart, Joaquim Alves de Castro Neto, Valcinor Braz de Queiroz, Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Fabrício Macedo Mota e José Humberto Aidar. Havendo número legal e em conformidade com o artigo 90 do Regimento Interno em vigor, foi empossado no cargo de ouvidor do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás o ilustre conselheiro Fabrício Macedo Mota, eleito em sessão técnica administrativa extraordinária realizada em 19 de novembro de 2025, para o exercício a partir de 1º de janeiro de 2026, prometendo cumprir fielmente os deveres inerentes ao cargo, cujas responsabilidades declarou conhecer e assumir, e ouvido pelas autoridades empossantes, estas lhe deferiram a posse, tendo sido lavrado o presente termo, que após lido e aprovado, vai assinado pelas autoridades empossantes e pelo empossado. Goiânia, Goiás, 19 de novembro de 2025. Assistiu. Enquanto colhe assinatura, eu concedo a palavra ao conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz para saudação aos reconduzidos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os alunos aí da Faculdade Católica, da PUC. Isso. É um prazer recebê-los aqui neste plenário. Procurador doutor Marcelo. Veja bem, o conselheiro Joaquim, que já está conduzindo aqui, renovando o seu mandato, está subindo aqui porque todos não quiseram, né, assumir, todos têm aqui condições de assumir a presidência, todos estão preparados para assumir essa presidência, mas Vossa Excelência aí vem desenvolvendo um trabalho que dignifica, que honra essa instituição e que dá crédito a essa instituição, bem conduzida e acompanhada por todos nós pares, né? Eu aqui, na condição de conselheiro, não tenho interesse nenhum, não tive interesse em concorrer, porque eu acho que nós estamos num nível desse tribunal muito alto, conduzido por Vossa Excelência, pelo conselheiro Daniel, como vice, pelo conselheiro Francisco, como corregedor, conselheiro Fabrício, nosso mestre aqui, como ouvidor, e nós estamos dados por satisfeitos, e eu tenho certeza que todos os funcionários dessa instituição também têm o mesmo pensamento, né? É um pensamento unânime que Vossa Excelência está conduzindo muito bem essa instituição. Parabéns, e mais 2 anos aí, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai inaugurar aquele prédio, conquista de Vossa Excelência, um trabalho de Vossa Excelência, que conquistou esse novo prédio. Os estudantes já podem preparar para o ano que vem, já ir lá de frente ao Tribunal de Justiça, que é o novo prédio nosso, né? Um lugar mais amplo, mais arejado, bem mais acomodado, que vai dar mais condições para vocês. Parabéns, presidente. Muito obrigado, conselheiro Sérgio. Concedo a palavra ao Procurador-Geral de Contas para o pronunciamento. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras e senhores que aqui nos acompanham, os alunos aqui da PUC Goiás, né, já os cumprimento, instituição na qual eu cursei Direito, me formei lá há 15 anos, né, presidente? O tempo passa. Já tem 9 anos aqui no Ministério Público também. Sobretudo aqui trazidos pelo professor Luiz Paulo, né, defensor público, um grande amigo, né? Então, uma felicidade recebê-los aqui. Senhor presidente, então aqui em nome do Ministério Público, eu gostaria de cumprimentar primeiro o próprio Tribunal de Contas dos Municípios,
do Estado de Goiás, que mais uma vez faz aqui uma eleição clara, transparente e que decide por reconduzir aos cargos da mesa diretora aqueles que já ocupavam esses cargos. Vossa Excelência na presidência, conselheiro Francisco na corregedoria, conselheiro Daniel na vice-presidência, conselheiro Fabrício na ouvidoria. Isso mostra a maturidade democrática desse tribunal e o reconhecimento, senhor presidente, aqui ao trabalho de todos, mas sobretudo ao trabalho de Vossa Excelência. Vossa Excelência saiba que tem o reconhecimento do Ministério Público de Contas, assim como tem o reconhecimento dos seus pares também, né, todo o trabalho que Vossa Excelência tem feito ao longo desse tempo pelo Tribunal de Contas, mas sobretudo pela sociedade goiana. Tribunal de Contas dos Municípios, para aquelas alunas e alunos que estão aqui, sobretudo, o conselheiro Francisco falou há pouco, brevemente, sobre isso, é uma instituição importantíssima, responsável por fiscalizar todos os municípios do nosso estado. Então, nós somos um tribunal estadual que fiscalizamos todos os municípios, tudo aquilo que passa pelo orçamento, saúde, educação, licitações, contratos, é fiscalizado pelo tribunal. Então, o tribunal desempenha um papel muito relevante no controle e no aprimoramento da gestão pública. E eu, presidente, o Ministério Público de Contas, de uma maneira geral, é testemunha de como o tribunal tem desenvolvido bem o seu trabalho e aprimorado a sua forma de desempenhar suas funções constitucionais sob a presidência de Vossa Excelência, que é uma liderança não só aqui do tribunal, mas uma liderança nacional, né? E que conseguiu, muito graças ao seu trabalho, também a aprovação recente da PEC da essencialidade. Então, o senhor e os demais conselheiros recebam aqui os cumprimentos e o reconhecimento do Ministério Público de Contas. Obrigado, doutor Henrique. Eu sou senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, da mesma forma, para cumprimentar a todos pela recondução, Vossa Excelência na presidência, conselheiro Daniel na vice, nosso corregedor, Francisco, ouvidor, o Fabrício, e também, senhor presidente, cumprimentar aqui o professor Luiz Paulo e os alunos da PUC. O conselheiro Francisco disse, eu quero reforçar aqui, não percam de vista um dia, através de concurso público, estarem aqui ocupando um cargo neste tribunal. Garanto a vocês que é um excelente local de trabalho. E aí eu ouvi aqui o nosso Pandim, doutor Henrique Pandim, dizer que também ele se formou lá na PUC. Na época era católica ainda. Ele tem cara de menino, mas não é tão novo assim. E daí me veio algo que eu quero deixar aqui para vocês. Lembre-se sempre, você é capaz. Esse cidadão aqui, que tem pouco mais de 1,5 metro, ele conseguiu ser o procurador-geral do Ministério Público de Contas. Veja bem, o Pandim conseguiu. Certamente, sem querer desmerecer todo o talento, eles dizem até, na escola ele era conhecido como cabeção, é aquele que é um aluno, né? É um aluno acima da média, então era um cabeção, mas certamente entre vocês também não tem só cabeça de alfinete, né? Tem cabeção, estou aqui, já estão indicando aqui o menino com esse cabelo que passou Gomex. Então, que vocês possam um dia estar aqui. Eu estou aqui há pouco mais de 3 anos no cargo de conselheiro do tribunal. Tem uma mística que diz, Valsenor, repetidas vezes, que aqui é melhor do que o céu, porque não precisa morrer para estar aqui. Eu, na verdade, nunca morri, eu não conheço o céu, nem sei se para lá eu vou. Mas, se o céu for pelo menos igual aqui, não precisa ter medo de morrer. Isso aqui é bom demais da conta, tá bom? Então, parabéns, presidente, parabéns a todos. Certamente a sociedade pode esperar que o tribunal continua em boas mãos. Muito obrigado, senhor Humberto. Passa a franqueada para algum conselheiro que queira dela
Presidente, Pois não, professor Francisco. pela ordem, eu, como membro, falar dessa administração que foi reconduzida nesse cargo de corregedor, eu gostaria de agradecer a confiança, pelo menos a expectativa de todos os senhores, principalmente quem não participa, o conselheiro Alcenor, o conselheiro Sérgio, o conselheiro, essa confiança que a gente possa, sob a liderança do conselheiro Joaquim, continuar aí mais esse período na frente do tribunal. E realmente, até então, a gente não é desprezando a capacidade dos outros, mas temos tido sucesso nessa caminhada sob o comando do conselheiro Joaquim. Então, agradeço realmente a confiança pela recondução por mais esse mandato e esperamos realmente poder contribuir nesse pedaço com a dedicação que a gente vem tendo com esse tribunal e a responsabilidade de todas as coisas. Então, os meus agradecimentos. Pela ordem, presidente. Obrigado. Pois não, professor Daniel. Da mesma forma, agradecer pelo voto de confiança, pela recondução do cargo, cumprimentar de forma especial o presidente Joaquim de Castro, reconduzido, saudar aqui os visitantes, os alunos da PUC. É num dia interessante, né? De eleição aqui da mesa diretora do tribunal. E o conselheiro Humberto, ele quebrou o gelo, porque essas eleições geralmente assim, tudo muito formal, né? É a presença de vocês e assim a espiritualidade aqui, o estilo espirituoso do conselheiro Humberto quebrou o gelo. Eu agradeço também, né, da mesma forma, os colegas, cumprimento os conselheiros substitutos, e assim, inquestionável a determinação, a gestão do conselheiro Joaquim, as gestões. Eu sei que os outros órgãos, os tribunais aí, né, Tribunal de Justiça, os outros órgãos, pode o próprio Poder Legislativo alguém dizer por que mais uma reeleição lá do Tribunal de Contas. Mas, olha, nós temos que pensar no que é melhor, né, o que é melhor para o jurisdicionado, o que é melhor para a corte. Então, para o momento, nós avançamos muito, o tribunal cresceu muito na gestão do presidente Joaquim pela sua determinação, pela sua seriedade. E ele, só para que os visitantes tomem conhecimento, o presidente Joaquim é um dos principais líderes do sistema Tribunal de Contas no Brasil. Ele foi o presidente do Conselho dos Presidentes de Tribunais de Contas. Ele foi presidente da Abracom, que é a entidade que congrega os TCMs. E hoje ele é o vice-presidente da Tricom, que é a entidade que congrega os tribunais. E respeitado. A gente vai no Congresso com ele, ver o quanto ele é respeitado entre todos os conselheiros de todos os tribunais de contas do Brasil. E não só junto a esses conselheiros, a esses tribunais, mas também junto às autoridades aqui em Goiás. Tribunal de Justiça, muito respeitado, Trânsito Livre, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, por onde ele passa, ele é respeitado. E aonde ele está, de uma certa forma, ele está sempre representando o tribunal. Então, a gente reconhece, eu me somo às palavras do conselheiro Francisco, o quanto o conselheiro Joaquim tem sido importante, vai continuar sendo, porque o pai dele tem quase 100 anos já e trabalha até hoje. Então, ele ainda vai doar muito da sua vitalidade, da sua saúde, da sua disposição, dos seus conhecimentos para esta corte, para o Estado de Goiás e para o Sistema Tribunal de Contas do Brasil. Encerro também agradecendo por mais esse voto de confiança dos colegas. Presidente. Obrigado, professor Daniel. Pois não, professor. Presidente, eu só queria cumprimentar todos os senhores que foram reeleitos com a seguinte frase: parabéns na subida, felicidade na descida.
Muito obrigado. E só tem artista, viu? Né? Um substituto, pois não, seu Laércio? Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, procurador, todos, servidores, alunos aqui presentes, professor. Eu queria parabenizá-lo pela recondução, a toda a mesa diretora reconduzida. Como diz o conselheiro Haddad, time que está ganhando a gente não mexe, e que faz muito jus a isso. E queria também dar um recado aqui para a turma de alunos. Em última sessão do tribunal, em 2013, aí convidaram todos os servidores, eu era auditor de controle externo, sentei ali, não tem aquela menina de cabeça branca. Essa cadeira aqui estava vaga, e onde eu estou hoje, aí eu mentalizo, pedi a Deus, Deus me deu a chance de estar ali. E hoje eu estou aqui. Eu queria dizer que concursado, e que a PUC é uma faculdade muito boa. Aqui no tribunal a gente conhece bem quem passou pela PUC, pela UFG, é diferenciada. Então, vocês estão tendo... Sigam firme nos estudos, vocês vão ter muita oportunidade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só Pois não. para complementar, É. não, é porque, aproveitando que a PUC é uma universidade católica, né? Eu tinha muita ligação, até porque fiquei mais de 20 anos lá na Rádio Difusora e também pertence à Igreja Católica, né? Só fazendo ali um complemento do que disse o conselheiro substituto, ele estava sentado ali e pediu a Deus, né? Ó, me dê uma chance. Mas não ficou só no pedido, não. Ele estudou, porque só pedir tem um monte que pede. Então tem que estudar muito, né? Você, Não, pois não. a igreja não me aceitou, mas eu seria um excelente padre, pode ter certeza disso. Eu tenho tudo, assim, para... Eu posso contar aqui. Hã? Eu fiz parte da equipe de liturgia da Matriz de Campinas há muitos anos, né? Uma das últimas participações, depois o tempo não dava, subiu uma senhora, vou confessar isso aqui, estava com uma criança, parece que a criança era especial, e ela chegou em mim e falou, pá, dá uma bênção. Eu pensei cá comigo, rapaz, assim, eu ainda não estou ordenado, mas a minha fé vai me permitir dar uma bênção nessa criança. Dei a bênção, ele falou, Deus te abençoe, benção, padre. Falei, vai com Deus. E, com certeza, todos nós temos esse poder. Não é só quem... Não é isso? Exatamente, não tem como recusar. Então, eu lamento, porque, no fundo, eu gostaria de ser padre. Nunca disse isso aqui. Pela ordem, senhor presidente. Talvez o celibato tenha dado uma quebrada na... Então, talvez o celibato me impediu um pouco, entendeu? Mas quem sabe um dia, porque nós temos aqui um filho de um padre. O Fabrício, doutor Fabrício, o pai dele foi padre, né? Depois ele cumpriu, deixou a batina, se casou e teve essa alma iluminada. Hoje, professor da Universidade Federal, conselheiro Fabrício, filho de padre. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor Fabrício. Senhor presidente, senhor procurador-geral, senhoras e senhores, minhas boas-vindas a todos que aqui estão. Os colegas me conhecem, sabem que essa altura eu estou assim, eu sou hiperativo, mas medicado hoje, já olhando o tempo, eu não ia falar, mas já que todo mundo falou, ia ficar feio para mim não falar. Então, eu queria cumprimentar também, primeiro, nossos visitantes. Eu realmente, filho de ex-padre, meu pai, como foi professor da PUC por mais de 50 anos. Lecionou praticamente todas as matérias lá na Faculdade de Direito. E na minha época, como aluno da UFG, também nós não tínhamos oportunidade de assistir, conhecer os tribunais de contas, né? Eu, quando fiz concurso para cá, praticamente não sabia o que o tribunal fazia. Então, para nós, é uma alegria recebê-los. Acho que os tribunais provam que são instituições da sociedade goiana, da sociedade brasileira, então que nossas portas estão sempre abertas. Eu queria cumprimentá-lo, conselheiro Joaquim, de forma muito breve, também agradecer por toda a sua dedicação
durante todos esses anos. Eu brincava que nós deveríamos assim dar uma comenda ao presidente Joaquim, mas eu acho que nós seria pouco. Na verdade, daqui a alguns anos, quando ele sair, nós vamos criar uma comenda com o nome dele, Comenda Joaquim de Castro, para aqueles que chegarem perto dessa dedicação que o presidente tem para com o nosso tribunal. E de forma especial, eu agradeço aos colegas a oportunidade de continuar à frente da ouvidoria, né? A ouvidoria é o contato desse tribunal com o cidadão. É onde chegam as denúncias, onde chegam também os elogios, as críticas. Então, conheçam a nossa ouvidoria, não só a nossa, mas de todas as instituições públicas. Todos nós que aqui estamos somos servidores públicos, somos pagos para servir o público e, diante de qualquer questão envolvendo os municípios do estado de Goiás, o dinheiro que é público, não deixem de nos procurar. Então, senhor presidente, continue tendo toda a disposição para a nova gestão e continue contando conosco. Obrigado. Muito obrigado, senhor Fabrício. Senhor Pedro Bastos. Senhor Flávio Luna. Excelentíssimo presidente, só expressar que comungam com as palavras e os cumprimentos a todos em relação à sua condução na presidência e dos demais conselheiros também. Comungo esse sentimento e desejo sucesso na condução dos trabalhos aqui do tribunal. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Questão Pedro. de ordem, senhor presidente. Não. Só a título de informação, para os alunos, e o professor Luiz Paulo sabe, o conselheiro Fabrício é uma das maiores autoridades do direito administrativo do Brasil. Ele é convidado, e é verdade, né? A gente tem que falar. Ele ministra curso no país inteiro. Depois, se vocês quiserem entrar no YouTube, vocês vão ver aí, ter oportunidade de ver palestras, né, do doutor Fabrício. É isso? É uma honra para a gente ter uma figura como o Fabrício aqui. Conselheiro Flávio Luna. Boa tarde. Eu escuto a minha voz, né? Acho que é alguma coisa. Estamos te Vou ouvindo. tentar falar aqui mesmo. Boa tarde a todos. Presidente, o conselheiro Maurício é o conselheiro substituto mais antigo, né? E está presente de férias. Eu acho que institucionalmente é importante destacar a relevância de Vossa Excelência no cenário, não somente do Estado, mas no cenário nacional, né? O senhor foi presidente do Conselho Nacional de Presidente dos Tribunais de Contas durante o período mais difícil, o período da pandemia. O senhor tem uma característica de congraçamento, de união das carreiras e de pacificação aí do sistema. Desde que o senhor assumiu, a gente vê que a interação entre as instituições, os auditores, os conselheiros substitutos, os conselheiros titulares, o Ministério Público, tomou uma proporção muito grande em termos de isonomia, de busca de consenso, em busca de melhoria. E agora o senhor, como vice-presidente executivo da Tricom, né, essa liderança, fazendo toda a parte executiva da Tricom, a gente vê o destaque que o senhor dá tanto no âmbito nacional quanto no âmbito do Estado de Goiás para o sistema tribunais de contas, né? Nós, como carreira de conselheiros substitutos, especificamente aqui no tribunal, temos uma grande satisfação de tê-lo como presidente, né? Isso aí repassa para todo o país, né? Todo mundo aí da carreira de conselheiro substituto tem uma grande amizade, um grande diálogo com o senhor em todos os momentos. Acho que a gente aqui, como carreira, é importante destacar, os estudantes da PUC estão aqui, em determinado momento, em 2022, houve alguns questionamentos em relação à constitucionalidade da magistratura de contas. O presidente Joaquim foi aquele que participou de audiência com o ministro do STF, proporcionou a entrada de amicus curiae de todas as instituições do sistema tribunais de contas, né? Especificamente o que era questionado aqui na nossa Constituição do Estado. O conselheiro Joaquim conseguiu trazer com amicus curiae a Tricom, a Audicom, a Ampicom, a NTC, então todos os atores aí do sistema de tribunais de contas, de forma que as características da magistratura de contas fossem respeitadas e valorizadas. Então, em função de tudo isso, e de uma forma geral, né, a gente vê que a recondução do senhor e da diretoria, né, conselheiro Daniel, conselheiro Fabrício, conselheiro Francisco,
os presidentes de Câmara, o conselheiro Daniel e o conselheiro Valcenor, com certeza fazendo esse trabalho excepcional que vem sendo desenvolvido no tribunal. Então, primeiro, é uma felicidade muito grande nossa, né? Servidores, eu vejo que é uma felicidade muito grande essa diretoria, a renovação da diretoria, né? Tendo em vista que o próprio presidente comentou da, da nova sede, também outros desafios, outras vitórias, né? Tendo em vista que agora com a PEC da essencialidade, nós temos 33 tribunais do mesmo patamar, assim dizendo. Então, dizer ao senhor que foi uma grande felicidade a renovação dessa diretoria e desejar grande sucesso para todos os integrantes dessa nova diretoria para o biênio 2026-27. Só isso, presidente. Muito obrigado, conselheiro Flávio Luna. Quero agradecer a todos os conselheiros, né, e eu fico assim, emocionado e, ao mesmo tempo, também ciente da responsabilidade que é, né, conduzir o Tribunal de Contas e dos municípios que por esse período. E reafirmar o compromisso que a gente tem, graças a Deus aqui entre nós, aqui nós temos uma harmonia enorme. As conquistas que nós conseguimos ao longo desse tempo todo, seja aqui internamente no tribunal e externamente também, né, que desagou na PEC, da PEC da estabilidade, da essencialidade dos tribunais de contas, graças à harmonia que a gente tem aqui. Se eu pude participar de presidência do Conselho de Presidente, de Abracon, de Atricom, e tantas coisas, porque eu consegui ter a compreensão dos colegas aqui, dos conselheiros, e nunca me cobrou, às vezes eu tinha ficar ausente, isso é normal, né? Mas nunca cobrou a presença aqui. Então, quando eu estava ausente, me substituía aqui de forma tranquila. Então, agradecer muito mesmo a todos os senhores, pela compreensão e pela colaboração. E peço muito a Deus, né, que nesse período que se aproxima aí, também continue dando essa condição que a gente possa ter entre nós aqui a harmonia. É, o diferencial do TCM de Goiás é a harmonia entre os seus membros e os seus servidores. Agradecer aos servidores também, que sempre foram solícitos, sempre compreensíveis, sempre contribuindo também com o tribunal. Então, todas as palavras que disseram aqui a meu respeito não levo muito a sério, não, porque a gente tem aqui essa harmonia e essa amizade, né? Então, a gente, graças a Deus, né, eu fui conhecer Tribunal de Contas, eu advoguei para a prefeitura durante um período e depois tive a oportunidade de ser prefeito também, né? Então, sendo prefeito, conheci o Tribunal de Contas e pelos lugares que eu passei, como todos disseram aqui, para vocês que estão estudando, né? Sempre aqui os tribunais têm, nós estamos esperando aí, quem sabe, né, o ano que vem ou no outro ano, não sei, a gente tem condição de fazer concurso público. Se fizer, é um local que vocês não vão se arrepender de forma nenhuma de vir trabalhar. Pode conversar com os auditores que estão aqui presentes, todos aqui, que sabem disso, que aqui é um lugar bom para se trabalhar, né? Agradecer ao doutor Marcelo Proto, que é o nosso procurador do Estado, que nós temos uma advocacia setorial, que eu tenho um procurador que ficar à disposição do tribunal. Então, toda ação que tem contra o Estado, por exemplo, que envolve o Tribunal de Contas, o doutor Marcelo Terto que tem a legitimidade para nos defender. Então, esse um ponto positivo. Acho que praticamente, acho que ninguém, acho que só nós aqui que temos, né, a setorial de órgão independente, só o Tribunal de Contas. Isso foi na época, quando eu assumi a presidência, o Fabrício falou assim: por que você não cria o setorial aqui? Então, o Fabrício, que na época disse: não, vamos criar. Aí, né? Então, agora. E aqui é bom, né? Aqui só vem Marcelo. Tinha o Marcelo Terto, vocês conhecem, hoje ele está no CNJ hoje, saiu daqui do TCM para o CNJ, né? E agora o doutor Marcelo Proto também, logo também, né? Quem sabe, né? No caminho. Então, agradecer a todos pela presença, pela participação e colocar mesmo o Tribunal de Contas dos municípios à disposição do senhor, viu, professor? Aqui é à vontade. Qualquer informação que precisar, a gente está aqui disponível. O tribunal sempre tem agido nesse tempo todo com muita transparência, com muita parcimônia também com recurso público. Nós aqui, além de
de a gente fiscalizar o recurso público também, nós também temos internamente aqui parcimônia com o recurso público. Sempre zela por isso. Então, agradecer muito ao conselheiro Daniel, viu, Daniel, pelo desprendimento também, porque é o seguinte, no tribunal tem é normal todo rodízio, né? Sempre o vice assume presidente, é o próximo presidente, e o Daniel, mais uma vez, né, teve esse desprendimento mais uma vez, concordar com que eu possa continuar aqui. Então, agradecer muito de público, professor Daniel, viu? Que Deus possa continuar, que a gente continue nessa jornada. Então, agradecer aos conselheiros Francisco, que é nosso decano, agradecer também, conselheiro Valcenor Brás, sempre junto, conselheiro Sérgio Cardoso, Fabrício Mota, Humberto Aidar, também outro que nem sempre desprendido também, com relação à questão de presidência, de aguardar, né, o tempo certo. Aos substitutos também, agradecer a todos vocês, viu? Doutor Henrique Pandim também, do Ministério Público de Contas, agradecer pelas palavras, agradecer pela compreensão, pela sempre harmonia que tem do Ministério Público de Contas com os membros do tribunal, e em especial a minha pessoa, aos servidores aqui, na pessoa do nosso secretário do plenário, Gustavo. Então, agradecer a todos vocês e pedir a Deus que continue nos iluminando. Então, muito obrigado e que Deus possa continuar aí dando inteligência, força, saúde, para que nós possamos continuar. Então, muito obrigado.